Olá, saudações. O nosso papinho rápido aqui de hoje vai ter que ser extremamente resumido. Nós vamos falar de conselho, né? E mediante alguns exemplos, isso levaria umas 2 horas. Mas os vídeos aqui no Instagram, não consigo postá-los. Tem alguns vídeos que eu fiz com mais de 12 minutos, eu não consigo, então eu tenho que manter entre esses 10, 11 minutos. Bem, o conselho, né? Vamos resumir bem, ele comumente parte das próprias agruras internas, né? Comumente chamado de boa intenção. Quando as pessoas não conseguem resolver os seus conflitos internos, elas tendem a transferir essas agruras às outras pessoas. E por estar, no bom português, com raiva de si, por se sentir fraca, ela, quando percebe alguém que tem condutas que levam a crer que são as suas falhas, ela transfere a essas pessoas ou solidariedade ou agressão. Então, quando ela resolve aquilo que ela não resolve internamente em outra pessoa, ela se sente solucionada por fuga. Ou ela agride essa pessoa, porque ela não suporta aquilo que existe nela e quer descarregar as suas pulsões em cima do contexto, mas em outra pessoa e não em si. Também nós temos aquele conselho perdido na atualidade, né? Que a gente tem que analisar, nós temos que analisar mais profundamente o que causa isso, se é só um mau hábito ou se realmente existe algum elemento interno, coisa que comumente vai existir. Mas do que eu estou falando? Do que é óbvio. Aquela coisa óbvia, as pessoas elas necessitam falar sobre si, falar sobre os outros para se sentirem inseridas em um grupo, porque isso remete à segurança. Quando nós estamos em um grupo onde as pessoas são conhecidas, as suas condutas, funções, isso nos proporciona segurança, nos dá a ideia de que nada inesperado vai acontecer. Isso é autopreservação, isso é um processo evolutivo. Então o que acontece? Algumas pessoas às vezes querem desabafar ou simplesmente comentar que às vezes estão em uma situação difícil, né? Uma situação financeira difícil, coisa que não é incomum encontrarmos. E às vezes nós temos pessoas que estão próximas e elas dão conselhos que são óbvios demais. Isso, ao invés de ajudar, afeta a pessoa, porque a pessoa vai se sentir o quê? Diminuída, como se ela fosse estúpida, ou como se ela fosse ignorante de fato, né? Que ignora coisas óbvias. Mas na verdade a pessoa que está vivendo a situação, ela sabe dos motivos, ela sabe por que aquela coisa óbvia não pode ser feita, né? Então a pessoa diz, nossa, meu carro está dando tanto problema, toda hora está na oficina. Aí a outra pessoa diz, por que você não compra um carro novo? Eu acho que deveria estar escrito na testa da pessoa, porque eu não tenho condição financeira de comprar um carro novo. Ou sei lá, eu gosto de sofrer, eu curto isso, enfim. Agora, a pessoa ela sabe que se um carro está dando muito problema, o ideal é comprar outro, é se desfazer desse veículo, consertar aquilo que está ali dando problema, tirar, trocar. Mas é óbvio que a falta é financeira. Na grande maioria dos casos é isso. Não existe nenhum romantismo em ficar no meio de uma estrada, em se atrasar para um compromisso, porque o carro está com problema. Então a pessoa tem um problema financeiro. Aí ela diz para outra pessoa, quem me dera, no momento eu não posso. O que a outra pessoa diz? Mas tem financiamentos muito bons, é só você se controlar. Então a pessoa ela começa a transferir as suas agruras porque ela também não tem bens que ela quer que o outro adquira, porque ela sabe que ela não tem condições financeiras. E ela sabe que essa resolução não funciona para ela. E ela quer que resolva na outra pessoa para quê? Para ela ter um alívio interno. Para se entender menos ineficiente na existência geral, em meio às outras pessoas. Então ela vai dar conselhos óbvios. Então a pessoa chega e diz, eu estou ganhando peso, eu estou precisando de fazer uma atividade física, uma dieta, não está legal, minhas roupas não estão servindo.
Aí aparece a outra pessoa. Ah, por que você não vai no nutricionista, não faz uma dieta low carb, blá blá blá. A pessoa não faz nem ideia do que ela está falando. Está ouvindo vídeo aí na internet de pessoas que não têm qualificação, que isso é bem comum hoje. Né? Não é um vídeo que vai levar uma pessoa à formação. Se eu estou aqui fazendo vídeo sobre questões psíquicas, psicológicas ou sobre outras questões, é porque eu tenho capacitação para isso. Mas isso jamais vai ser suficiente para informar a pessoa que está vendo sobre determinada ciência. Todos os vídeos que eu já fiz não vão dar 0,0001% de informações para a pessoa entender que ela compreende psicanálise. O conhecimento, ele necessita de tempo, ele necessita de dedicação e de uma pitada de sofrimento. A pessoa ela precisa de se aprofundar, de se entregar. Hoje é comum que as pessoas entendam que ela vai em uma rede social, vai assistir vídeo e que ela vai compreender do assunto. Não. São vídeos, né, falando aqui sobre mim, vídeos que eu estou fazendo provocações para que as pessoas reflitam e busquem se aprofundar dentro das questões postas. Então algumas pessoas assistem alguns vídeos de pessoas que inclusive não têm formação em coisa alguma, são curiosas, né? E aí começam a fazer pesquisa no Google, coisa que qualquer macaco treinado consegue fazer. E começam a fazer vídeos atraentes, vídeos mais curtos, com os trejeitos que a atualidade gosta, né? Os gritos, alguma frase de efeito. E isso atrai pessoas, atrai seguidores. E as pessoas, nós por sermos seres sociais, acabamos aderindo a esse comportamento simplesmente por um reflexo de bando, um reflexo de manada. Então esse cuidado nós temos que tomar, porque às vezes nós falamos algumas coisas para as pessoas que vão agredi-las. Então a pessoa só quer ser ouvida às vezes. E aí fala, por que não procura um analista? Procura um psicanalista? Procura um psicólogo? Porque a pessoa não pode pagar. E às vezes ela não, por questões de foro interno, ela não quer pedir aquilo gratuitamente. Às vezes ela não vai nem conseguir, às vezes não tem próximo a ela. Então conselhos óbvios não devem ser dados. Conselhos bons de profissionais, eles são cobrados. Conselhos gratuitos, nós temos que tomar muito cuidado. Né? Até porque conselho são falas baseadas nas experiências pessoais e cada vida é única. Cada indivíduo possui uma cosmovisão. Então aquele conselho, eu quero ajudar, eu já falei demais, o querer ajudar e o falar demais já demonstra que a pessoa está invadindo o outro. A pessoa quando vai fazer análise, né, às vezes as pessoas me perguntam, mas é psicanalista, né, você deve puxar a orelha. Obviamente que não. A função do psicanalista é fazer provocações para que a pessoa tenha as suas respostas, para que ela se construa e se reconstrua. Eu não vou dar conselhos para ninguém. Eu não vou reprimir pessoa alguma. Eu não vou ter juízo de valor com o paciente. Eu não vou transferir os meus processos, porque como ser humano, eu também tenho emoções, eu tenho as agruras, mas que eu sei lidar com elas como profissional. Eu não posso estar mal e atender um paciente. Né? Então o psicanalista não dá conselho. Eu já ouvi, você é psicanalista, dá conselho para essa pessoa aqui. Pô, tá de brincadeira, né? Conselho? Então, a ideia aqui é levar essa mensagem para as pessoas, né, que parece até um conselho, de não darem conselho. Porque às vezes aquilo que parece ser óbvio demais, né, para aquela pessoa é inaplicável. E comumente por falta de condições financeiras. A minha casa está ruim. Eu não estou gostando de morar. Só mudar. Só mudar. Isso implica em gastos que a pessoa pode não ter. Isso implica em, às vezes, ausência de um imóvel que ela não pode sair daquele lugar por algum motivo familiar. Enfim, né? Às vezes, uma senhora que cuida do neto enquanto a filha vai trabalhar. Que se ela se muda dali, fica difícil para cuidar desse neto. Mas você tem que mudar, você tem que pensar em você. Poxa, né? Então... né? Vamos maneirar esses conselhos aí, porque tem muita gente que chega
para fazer a análise, com afetação muito maior das intervenções das pessoas tentando se intrometer nas situações pessoais do que das próprias agruras internas. Então é comum do ser humano. Quando o ser humano entende que alguém é fraco, há uma tentativa de superposição dentro daquele grupo social. Nós buscamos definir isso. Quanto mais alto em um grupo social, quanto mais destaque, quanto mais forte pareça, dentro do contexto, né, mais forte hoje em dia, é o que assume o lugar das presas, dos músculos, das garras, é o dinheiro, né? E não que o fator de força também tenha deixado de existir. E nós temos o fator de inteligência também, mas de uma forma geral o que se enxerga é o poder financeiro. Então uma pessoa ela pode ter um intelecto fabuloso, um caráter exemplar, um comportamento social exemplar também, mas as pessoas vão olhar, poxa, essa pessoa tem o quê de bens? Então ela não é nada. Então a pessoa que tem poucos bens, comumente são as pessoas que sofrem mais ataques de conselhos. E o que deve ser feito? Deve haver um embarreiramento. Fala assim, olha, eu não gosto de conselho, não gosto de dar, não gosto de receber. Ah, mas a pessoa vai te enxergar como ignorante, vai apelar. Sim, é comum isso. As pessoas, quando estão num processo de análise, todo mundo começa a falar, nossa, você está diferente, você está ignorante. Porque a pessoa, ela revida. A pessoa não permite mais ser atacada. Porque como ela está em uma posição de fraqueza, ela demonstra fraqueza, os oportunistas vão chegar para se destacar em meio a esse bando. Principalmente se essa pessoa possui alguma coisa que é considerada como elemento fortalecedor. Então é uma pessoa que tem um aspecto físico atraente, uma pessoa que às vezes tem formações acadêmicas, mas que não tem bens materiais, e aí chega alguém e vai fazer comparativos, né? Vai dizer, mas sei lá, a pessoa fala que o carro está dando problema, feito eu dei o exemplo, aí outra pessoa vai falar, poxa, mas é só você trocar, você não tem faculdade? Não é como se o conhecimento fosse sinônimo de sucesso financeiro. Conhecimento é sinônimo de sucesso pessoal e potencializador do sucesso financeiro. Ele não é garantia, jamais. Na atualidade, pior ainda. Então a mensagem é isso. Deixa eu acabar aqui, senão o vídeo acaba que não dá nem para eu postar no Instagram. Não deem conselhos e não admitam conselhos. Conselhos são técnicos. Você vai no advogado, ele te dá um conselho jurídico. Conselho de vida não deve ser aceito. Os conselhos de vida, né, que são aceitos e devem ser considerados, são aqueles conselhos dos nossos responsáveis enquanto crianças, enquanto em tenra idade, porque nós temos que nos basear em alguma coisa. E são nesses conselhos dos avós, né, dos bons avós, dos bons pais, das boas mães, porque tem aqueles também que são meros genitores e não servem como conselheiros, não servem como exemplo. Mas da vida adulta, cada um tem que aprender a se gerir. E é isso que nós fazemos na psicanálise. Conhecimento, autoconhecimento e autogestão. Para que a pessoa não precise de dar conselhos, não precise estar desabafando, né, com as pessoas, porque ela vai saber se resolver. E quando ela precisa disso, ela procura um analista ou alguma forma que não abra espaço para a invasão de outra. Ok? Grande abraço, até o nosso próximo bate-papo.